Amigos, cheguei lá, hein? Agora posso dizer oficialmente, com todas as letras, que eu sou TNT Sports. Vamos conversar muito sobre isso aqui, tá? Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vambora. Que loucura, hein? Muita gente foi pego de surpresa, inclusive pessoas próximas a mim, relativamente próximas, porque eu não tinha contado muito, não. As coisas foram acontecendo e eu fui meio que indo devagarzinho e tal, porque também não gosto muito de sair contando antes as paradas. E aí, depois que efetivamente a gente fechou, eu troquei uma ideia com algumas pessoas e contei. Mas vamos lá, que loucura, velho. Eu não me imaginei que esse momento ia chegar assim agora. Eu anotei umas coisinhas aqui que eu abri a caixinha de perguntas lá no Instagram e vocês mandaram. E aí é só pra ir me dando um norte, tá? Eu talvez esteja me achando um pouco importante, mais do que eu deveria, né? Mas a quantidade de mensagem que eu recebi hoje e pra início de conversa, pô, muito, muito, muito obrigado por todo mundo que me mandou, pessoas próximas, pessoas que não são próximas, meus amigos, minha família, todo mundo. Foram mensagens muito bonitas, principalmente de pessoas que me seguem há muito tempo e que sabiam que esse era um dos meus objetivos, assim, ter meu trabalho reconhecido e ser e ser bem-sucedido através do meu trabalho. E querendo ou não, essa é uma validação, né? Acho que não é segredo pra ninguém. Então vou trazer algumas coisinhas aqui e de novo, obrigado a todo mundo que tirou um tempinho pra me mandar mensagem. Pra compartilhar o post, que ficou bonito, né? Parece que eu sou um cara, um jogador apresentado, porra. Fizeram uma arte bonitaça lá, com umas fotos que a gente tirou outro dia. E aí muita gente compartilhou. Eu também tinha preparado um videozinho pra hoje e saiu e recebi muita mensagem legal, assim. Fiquei até emocionado, arrepiado. Uma galera que tá comigo desde o começo, assim, porque é muito legal eu ter chegado, mas eu só cheguei porque tem muita gente que me apoia muito do meu lado, assim. Meus amigos, minha família, e que sabem que eu trabalhei bastante pra estar aqui, assim. Não sou nenhum coitado, nenhuma vítima, tive 1 milhão de privilégios, mas eu trabalhei bastante pra conseguir chegar aqui. E aí tem as perguntas do milhão, né? Tem muitas perguntas do milhão sobre banheirista, sobre TNT, que eu vou fazer, como foi e tudo mais. Então, a primeira pergunta, como foi que eu recebi o convite? Se esse vídeo tá indo pro ar é porque ele passou pelo crivo dos caras lá da TNT, tá? Porque eu vou contar do jeito que foi mesmo. Qualquer coisa, depois, se tiver uns cortes, é porque eu tirei. Cara, há uns em maio, mais ou menos, há um tempo atrás aí, eu recebi uma mensagem no Instagram de uma pessoa que falava que era gerente de elenco da TNT. E nessa hora eu falei: "Pô", foi em maio, mano, foi no aniversário do Renate, eu estava indo pra lá. Eu recebi essa mensagem e aí, veio lá, pô, que queria trocar uma ideia comigo, tá, a gente marcou uma reunião, conversamos por um bom tempo, assim, com o André que foi o grande responsável, assim. A gente trocou uma boa ideia, perguntou várias coisas pra mim e tudo mais, o que eu imaginava pra minha vida e tal. E aí eu falei, a gente trocou uma puta ideia, beleza, passou, veio reta final de Champions, veio o Mundial de Clubes, as coisas acabaram esfriando, mas a gente sempre manteve um certo contato. E aí quando eu voltei, eu mandei uma mensagem pra ele, falei: "Ó, tô de volta, beleza, e tal". Daí ele falou: "Pô, vamos marcar de você fazer um de placa". Daí eu falei: "Porra, óbvio". O de placa é o programa de manhã lá da TNT, que, mano, eu assistia muito e por várias etapas, né. Lá atrás era com o Rodrigo Rodrigues, Ale Oliveira, acho que o Mauro Betting fazia, tinha várias pessoas. Depois trocou, foi Luizinho, o Marcelo Beckler participava bastante durante a pandemia, e foi a época que eu mais assisti, assim, durante a pandemia.
E é o programa da manhã, então, pô, querendo ou não, é um lugar onde eu sempre admirei, né, e assisti, enfim. A gente trocou uma ideia, falamos: "Vamos de placa, vai ser daqui 2 semanas e tal, tal, tal". Eu falei: "Pô, vamos beleza". Aí fui lá e, mano, me deu um estalo, assim, depois que eu fui, né. Pô, os caras não convidam as pessoas para o de placa, tipo, talvez isso tenha sido um teste. E aí, pô, de fato foi, né. Passou mais uma semana, aí eu perguntei os feedbacks, ele foi me passando, o pessoal gostou, aí tive uma outra conversa com uma pessoa ainda mais acima, e a gente, pô, trocou uma ideia, eu fui lá no escritório, e aí, pô, ele falou: "Ó, a gente vai formalizar uma proposta pra vocês, será numa terça até uma quinta". Aí ele falou: "A gente vai formalizar até quinta". E daí eu falei: "Pô, beleza", fui embora pra casa feliz da vida, né, pô, tal. Aí isso era uma terça, quarta e quinta eu fiquei: "Caralho, será que vai chegar? Vai chegar, vai chegar, vai chegar", não chegou. Aí eu falei: "Puta que pariu, mano, agora é só segunda, né". Daí passou a sexta, aí quando deu sexta, 7 da noite assim, eu falei: "Puta, só segunda". Aí quando deu sexta à tarde, assim, à noite, na verdade, era umas 7h30, era aniversário da minha avó, eu recebi uma mensagem do André querendo falar comigo, e daí eu só respondi 10h30 porque eu estava jantando. Eu falei: "Ah, não acredito", a hora que eu tinha, tipo, relaxado, assim, tipo: "Ah, não vai chegar mais hoje", chegou. E aí pô, o André já estava dormindo, obviamente, no dia seguinte ele me ligou, fez a proposta, e aí começou o caos, assim, porque, mano, eu vou misturar os temas, não adiantou nada isso que eu fiz, mas é porque é muito louco, assim. Tem uma outra pergunta que é se eu planejei ir pra TNT. Não, não, não. Quem conhece a minha trajetória, sabe como foi, sabe que, pô, e aí é uma outra pergunta, né, me chamaram se eu fiz alguma faculdade ou se foi só pelos comentários. Eu sou formado em jornalismo, mano, fiz 4 anos de faculdade de jornalismo. Então, assim, eu fiz a faculdade de jornalismo, eu saí de lá e fui trabalhar com assessoria de imprensa, de jogador, empresário de jogador. Saí de lá e com proposta do Banheiristas, fui para o Banheiristas, depois eu recebi uma proposta da 365 Scores para trabalhar com eles, futebol máximo, a galera assistia. Fiz junto com o Banheiristas, depois eu saí do futebol máximo para tocar minhas coisas. E aí, agora, era um momento que, tem uma galera perguntando: "Você vai sair do Banheiristas?". Mano, a galera não sabe, assim, eu nunca vou sair do Banheiristas. Eu nunca vou sair. O que aconteceu nesses últimos meses é que eu deixei de ser produtor do canal. Por quê? Porra, as coisas ainda não tinham começado a conflitar, mas elas poderiam em algum momento. Tipo, eu deixar de fazer alguma coisa pra mim, pra fazer pro Banheiristas, ou deixar de fazer pro Banheiristas, que aí seria um péssimo profissional, pra fazer pra mim. E aí eu e o Caio tivemos uma conversa absurda, assim, muito foda. E a gente achou melhor eu sair da produção do canal, porque minha vida estava uma loucura, estava muito corrida, tudo mais. Então, assim, eu não sou o funcionário do Banheiristas como eu fui nos últimos 4 anos, mais já faz uns 2 meses. Mas a galera nem sabe, porque os moleques continuam sendo meus irmãos, eu continuo indo em algumas gravações e vou lá gravar com eles. Sexta-feira eu estava lá, apareci no finzinho. Faz uns 2, pô, a galera tá falando: "Você não aparece mais no canal". Nos 2 vídeos pra trás eu apareci, porra. Então, assim, eu vou não estar com a constância de sempre, mas eu vou continuar indo lá, pô. Eu amo os meninos todos que estão lá. E então, pô, todos eles já sabiam, né, quando o anúncio foi feito, eu já tinha contado. Então, e todo mundo ficou muito feliz, foi muito maneiro. Então, assim, era um momento da minha vida que eles chegaram a me perguntar lá no TNT: "Que você espera daqui pra frente?". Eu falei: "Mano, eu não sei. Eu não consigo falar pra vocês, eu não sei". Porque é o primeiro momento que eu tô pensando só em mim. Tipo, eu sempre trabalhei pra outras pessoas e agora eu tô pensando só em mim. E, mano, minhas redes sociais, elas estão indo bem, velho. Os vídeos vão bem, os seguidores, eles vão crescendo, as coisas estão acontecendo, eu tô fechando publicidade, então as coisas estão acontecendo. Então eu não sei, eu tô aberto a ouvir. E aí eu ouvi o papo dos caras, a gente trocou uma ideia.
E, pô, foi muito maneiro, assim. Eh, Cara, a gente conversou sobre várias coisas, obviamente eu não vou abrir as nossas conversas e tal, mas, foram faladas coisas muito legais, assim, os caras enxergaram um potencial muito legal em mim, não só pra comentar, mas pra participar de vários programas da casa, e aí já respondendo sobre as coisas que eu vou fazer, eu sou parte do elenco da TNT, então os programas da casa, os jogos que a casa fizer, e aí isso inclui Champions League, então sim, eu posso estar em transmissão de jogos, depende da escala lá, mas a ideia é que sim. Então, eles enxergaram um potencial muito maneiro, assim, e teve um negócio, eles fizeram muita questão de falar comigo, de me tratar com carinho, assim, no momento de fechar, e das conversas mesmo, de convencer, entre aspas, não que precisasse de muito, mas foi mais ou menos por esse caminho. Eles fizeram a proposta deles, eu preparei ali uma contraproposta com algumas coisinhas que eram importantes pra mim, e nada que vocês também já não saibam, já não imaginam. Eh, Porra, não cheguei a falar: "Quero 3 pães franceses todo dia de manhã", não era esse tipo de coisa, mas é tipo assim, eu fui muito claro com eles desde o começo, né, fiz questão de falar pra eles em todas as reuniões. Não adianta nada eu ter construído tudo que eu construí até aqui, mano, na maior guerra, maior luta do caralho, e chegar aqui e mudar completamente minha rota e abandonar tudo que eu fiz. Então, uma das coisas é: "Você vai largar seus vídeos no Instagram?" Porra nenhuma, não vou largar nada. A ideia é seguir na mesma batida, eh, pra continuar fazendo conteúdo, pra continuar crescendo nas redes sociais, pra continuar fechando publicidade, pra continuar ganhando dinheiro, obviamente, pra continuar entregando conteúdo muito maneiro pra vocês. Então não, eu não vou largar minhas redes sociais, e essa foi uma das coisas que eu falei pra eles. Mas, se a gente vê as pessoas que trabalham na TNT, a gente sabe que isso não acontece. Todos eles têm canal no YouTube, todos eles fecham publicidade, todos eles, gravam conteúdo para suas redes sociais. Então é algo que pra eles não mudou, assim, tipo, eu só comentei, eles já falaram: "Não, aqui é assim". Então, foi algo que casou muito bem comigo, porque hoje não faz o menor sentido eu ser exclusivo de algum lugar. Porra, não tem como, velho. Pela forma como minha vida é, meus conteúdos, minhas redes sociais, qual que é o sentido de eu largar tudo pra trabalhar para as pessoas de novo, e tudo que eu fiz, sendo que assim, é uma boa condição a maneira como eu estava trabalhando hoje. Então, assim, eu não planejei ir pra TNT, mas apareceu. E de verdade, velho, todo mundo que faz faculdade de jornalismo, fez faculdade de jornalismo, olha pra TNT e enxerga como um lugar que gostaria de estar um dia, como a realização de um sonho, mano. Você tá lá. Você enxergar a quantidade de pessoas que fodas que estão na TNT e que também passaram pela TNT, cresceram pra cacete e saíram e foram pra outros lugares e hoje são grandes pessoas, grandes jornalistas. Então a TNT é um lugar muito cativante, muito chamativo por isso, assim. O crescimento das pessoas lá dentro, tanto de quem tá quanto de quem saiu, é surreal pra tamanho, assim. Então, eu me senti muito honrado, assim, muito feliz, mano, de ter recebido a proposta e de ter trocado ideia e deles terem sido também sempre, eh, como posso dizer, flexíveis com as coisas que eu falei pra eles referente aos meus trabalhos e tal. E, enfim, eu decidi aceitar, porque achei que era um bom momento. E aí tem um ponto também, tipo: "Ah, mas e se". Mano, eu sou um cara de 25 anos ainda, tá ligado? Eu acho que é um momento de eu arriscar, de eu tentar uma coisa diferente. As pessoas mais próximas, assim, falam: "Pô, você não fica quieto e tal", mas eu realmente não consigo ficar muito quieto. Então, tipo, esses últimos 2 meses que eu estava trabalhando só pra mim, eu era um cara mais tranquilo, que tinha mais tempo pra mim, pra fazer minhas coisas, um pouco mais de boa, mas eu, mano, gosto da correria também. E assim, eu acho que vai ser muito importante pra mim conseguir conversar com outro público, a TNT tem um público, porra, gigantesco,
que talvez seja diferente do meu, e alinhar essas 2 coisas, ao mesmo tempo que eu não vou largar o meu, pô, ter visibilidade para pessoas novas, assim, é um canhão, expansão, como imagem, num lugar onde eu sempre quis estar. Então, pra mim fez todo sentido ali naquele momento e óbvio, financeiramente também, e sem atrapalhar nas minhas outras paradas. Então, isso é foi muito importante, assim, na minha tomada de decisão, que eles sabem, foi uma tomada de decisão que eu fiquei meio tipo assim, eu não estava com meio nem com receio, eu estava angustiado, assim, velho. E aí, pô, depois de todas as conversas que a gente teve, eu falei: "Ah, mano, é o momento, é o momento. É um risco calculado que eu quero fazer parte, que eu acho que vai ser muito foda". E de fato é uma parada que eu acredito, assim. Eh, é um projeto que os caras apresentaram muito legal, e a parte a o negócio de ser digital também me chama muita atenção, porque a internet, porra, querendo ou não, é o futuro. E tem uma pergunta: mesmo com o sucesso das redes sociais, a TV continuou um sonho? Mano, eu te digo um negócio, por muito tempo a TV foi meu sonho. Nesse momento, a TV era um negócio muito legal, mas, mano, quando apareceu, é sonho, tá ligado? Tipo assim, eu tratava desse jeito, né: "Ah, a TV um dia foi muito meu sonho, mas agora é uma parada muito legal". Só que quando apareceu, querendo ou não, é meu sonho que tá ali, porra. Tipo, eu sonhei em estar ali, muitas e muitas vezes, por muito tempo. E pela rotina da TNT ser muito flexível também, isso acaba me dando um pouco mais de liberdade pra fazer minhas coisas, nas minhas redes sociais, né, eu digo que pô, é muito importante. Mas ao mesmo tempo pô, estando numa emissora gigantesca que, pô, vai me dar, assim, de bandeja, todas as ferramentas pra você ser um profissional fudido, pra você aprender pra caralho. Então, isso me chama muita atenção mano, uma parada que foi muito maluca, assim, né, perguntaram como eu estava hoje antes de entrar no ar, mano, fazia muito e muito tempo que eu não tinha frio na barriga pra fazer alguma coisa de trabalho. Porque nesses últimos anos, as coisas se tornaram muito tranquilas, assim, pra mim, eh, no sentido de vivência mesmo, experiência, foi algo que eu vivi muito no automático e fiz as coisas de uma maneira muito tranquila. Uma parada completamente nova, assim, pô, me deu um frio na barriga e eu falei: "Caralho, mano, tô ansioso pra fazer a parada acontecer". E aí até escrevi lá no meu post, né, pé no chão, muito trabalho e faca nos dentes, que eu quero ir pra dentro. Porque eu tô chegando, claro, sabendo algumas coisas, muito mais pronto do que se eu tivesse ido direto da faculdade, mas ao mesmo tempo eu tenho muito a aprender com os caras que estão lá dentro. Então, por exemplo, eu já comentei jogo, parece que eu sou comentarista, né, eu já comentei jogo, eu comentei jogo no web rádio, na pandemia, anos atrás, e comentei Zap em TV, acho há um tempinho atrás, Paulistão, que eu até esqueci, nem falei para os caras que eu tinha comentado, até esqueci. Então, é uma parada que eu vou ter que me acostumar, mano. Leitura de jogo, beleza, assisto muito jogo, consigo ler ali tranquilo na hora, mas e timing de entrada, caralho? Então é uma parada que eu quero pegar rápido, aprender muito assim, com a galera que já tá lá. E, e falei pra todo mundo lá, eu quero, porra, que me deem os toques, que me deem conselhos pra ir melhorando cada vez mais, pra ser um cara bom, tá ligado? Muito bom. E assim, eh, eu sou muito, muito, por exemplo, hoje eu consigo comentar um jogo de Brasileirão sem estudar porra nenhuma, te garanto. O futebol europeu, ele tem tantas camadas que vai ser uma parada que eu vou ter que fazer, me preparar cada vez mais, estudar cada vez mais. Vocês sabem, eu falo muito mais de futebol brasileiro do que de futebol europeu.
mas é uma parada que vai ser boa pra mim, assim, tipo, de estudo e tal. E eu sei que é uma parada que eu consigo porque eu tenho uma memória muito boa, eu gosto de estudar essas paradas, assim, então também tô ansioso pra comentar um primeiro jogo, pra ver como é que vai ser e tal. Mas essas coisas estão me motivando, assim, é muito mais um combustível do que um impeditivo, do que um medo, do que qualquer outras coisas, sabe. E aí tem umas perguntas tipo: "Ah, você vai comentar possível final de Champions, tal, não sei o quê". Mano, eu acho que esse é o grande objetivo, né. Porque a partir do momento que eu tô na TNT e a principal competição que a emissora tem é a Champions League, que é a principal competição de clubes do mundo, porra, o meu principal objetivo tem que ser estar comentando a final da Champions. Porque a partir do momento que eu tô comentando a final da Champions, eu cheguei no na excelência do meu trampo, tipo, tô fazendo um trampo muito bom pra ser escalado pra estar na final da Champions. Tô maluco ou não? Ah, se eu não estiver na final da Champions, eu tô fazendo um trabalho ruim? Eu vou ficar frustrado? Claro que não, claro que não. Existe, porra, uma hierarquia, ninguém chega num lugar sendo o principal cara, tem muito cara que tá trampando lá há milhões de anos e que é muito mais competente que eu, que manja muito mais do que eu e que faz um trabalho espetacular. PSR, Mauro Betting, porra. Caralho, aí só se for lunático também, pra não querer entender, assim, mas eu acho que o grande objetivo tem que ser esse. Pô, não dá pra eu tratar como tanto faz como tanto fez se aparecer. Não, pô, o objetivo tem que ser esse, caralho. Se eu tô indo pra lá e essa é a principal competição do. Essa é a principal competição da emissora, caralho, esse tem que ser meu principal objetivo, mano. E assim, eu sou um cara bem dedicado, assim, estudioso para as paradas que eu vou fazer. Eu não consigo entrar numa parada meia boca. Eu entro, mano, firme, de cabeça, forte e tal. Então, é algo que eu sei que eu vou me preparar. Eu jamais vou chegar num programa, num jogo, numa parada despreparado sobre o tema que vai estar ali, sobre o jogo que vai estar ali. Isso, isso é uma loucura. Então, é algo que eu faço muito. E. Ah, qual foi a reação dos meus pais, dos meus amigos, né? Então, velho, não teve um anúncio. Porra, não teve um anúncio. Assim, deixa eu pensar como foi dos meus pais. Ah, é que dos meus pais, tipo assim, minha mãe sempre reclama, fala pra mim assim: "Ah, por que você não fala nada? Que não sei o quê". Porque eu, muitas decisões que eu já tomei na minha vida, eu contei depois, porque eu não gosto de contar antes, porque eu acho que dá zica. Eu sou um cara bem supersticioso, assim, eu acho que pode dar merda e o caralho. Só que dessa vez, mano, eu fui na TNT a primeira vez pra conversar com os caras, contei, falei: "Vou lá na TNT". Foi meio parcelada a contada, tá ligado? "Mãe, recebi uma proposta". "Ó, mãe, a proposta", mãe e pai, né, "a proposta foi assim, tô pensando em mandar essa contraproposta para os caras", daí eles: "É, manda bala e tal". Aí mandei. Aí depois: "Ah, deu tudo certo, tal, os caras aceitaram desse jeito, a gente vai fazer assim". Então, tipo, foi uma contada parcelada, mano, não foi uma contada tal. Teve parte da minha família, tipo, minha avó e minha tia, elas estão viajando, eu queria ter que contar pra elas, pessoalmente. Mas elas estão viajando, porque meu primo mora nos Estados Unidos. Aí não contei, e hoje saiu lá, e daí a gente se falou no telefone, ficaram felizes pra caralho. E assim, a Bia, pô, minha namorada também foi sabendo parcelado. Alguns amigos parcelado, outros eu contei, assim, pum, de bate-pronto, depois que eu já tinha assinado, depois que eu já tinha fechado. E aí foi uma reação foda, né. Tipo, os meus amigos, eles todos eles falaram uma parada que eu concordo muito, que é que a TNT tem muito a minha cara. Então, tipo, a maneira como os caras tratam o esporte, o jeito de comunicação e tal, vai muito de encontro ao que eu acredito, né. Pouco engessado, mais leve, com brincadeira no meio, ao mesmo tempo falando de futebol, vai tirando uma onda aqui, numa linguagem, mano, para o cara que tá em casa, que ele vai conseguir entender tudo que eu tô falando. Então muita gente falou isso, pô, o pessoal ficou muito feliz, meus pais depois que eu contei que fechou e tal, ficaram muito felizes. Eles sabiam que o meu grande objetivo, assim, desde que eu entrei no jornalismo era algum dia chegar num lugar como esse. Então é muito
gratificante que eu tenha conseguido. A galera perguntou muito também sobre expectativas, né, lá na caixinha de perguntas, e acho que é melhor possível, assim. Eh, eu vou estar mais no de placa nesse começo, provavelmente, semana que vem já tem outra parada diferente, mas eu vou rodar em vários momentos em outros programas da casa. Amanhã, pô, acho que já posso voltar no prorrogação lá do treino da seleção, então, mano, eu vou participando da grade, e vocês vão me acompanhando lá. Eh, até eu explicar para meus pais que era por escala, porra, foi eles perguntaram umas 10 vezes se eu ia estar toda segunda às 10h30 lá no de placa. Mas eu provavelmente vou estar quase toda segunda, mas beleza. Então, a expectativa é essa, assim. Teve uma galera que perguntando: "Pô, de clubismo, não sei o que e tal, você fala que é palmeirense". Velho, se eu não falar que eu sou palmeirense, não sou eu. E outra, o pessoal que é palmeirense fala que eu, porra, sou contra o Palmeiras. Pessoal que, não é Palmeiras fala que eu sou clubista. Então isso é sinal de bom trabalho. Eu já falei mais de 1 milhão de vezes pra vocês, essas porra, que pra mim o que importa é o jogo, irmão. Tipo assim, o que importa é o Palmeiras ganhar ali e o caralho. Depois disso, o que eu falo, porra, não vai mudar nada na minha vida. Então, o que que vai adiantar eu falar uma merda que não aconteceu? Por exemplo, ontem teve gente que falou pênalti do André Ramalho. Não achei porra nenhuma. Pra que que eu vou falar que foi pênalti só porque eu sou palmeirense? Essa porra não existe, tá? Não existe. Então, assim, podem ficar tranquilos. Eu, porra, tô cagando baldes, assim. Vou continuar torcendo, obviamente. Vou continuar assistindo os jogos e tal. Continuar indo aos jogos do Palmeiras. Que mais, mano? Porra, falei um monte de coisa, hein, velho. Ah, a principal mudança de atitude do meu canal pessoal pra TV. Pô, acho que. Né, não chega a ser linguagem, né? Mas eu não vou sair falando palavrão igual eu falo aqui com vocês na TV. Porra, não dá. Tem que ter um pouquinho mais de responsabilidade quando você tá vestindo a camisa de uma empresa do que eu sozinho. Se eu sozinho falar merda, pô, eu sozinho falei, que se foda. Agora, eu tô lá com o microfone da TNT falando bosta, você tem que ter um pouco mais de responsabilidade. Assim, não me esperem que eu mude a maneira como eu sou, tá? E eles até falaram isso pra mim, não é pra mudar. Eu gosto de ser do meu jeito, mano. Eu sempre falei isso no meu Instagram e aqui pra vocês que foi uma parada assim. Eu prefiro demorar mais pra chegar, mas eu prefiro chegar do meu jeito do que ir passando por cima das pessoas ou fazendo mais do mesmo, ou fazendo o que tá em alta só pra conseguir alcançar um lugar legal. Não, esse não sou eu, não tem nada a ver comigo. Porra, esquece. Então eu vou ser do meu jeito, mano. Eu vou dar as minhas opiniões. Talvez no começo agora eu fique um pouquinho mais contido, mais normal. Aos poucos eu vou me soltando. Os caras me receberam muito bem, então eu me sinto muito à vontade. Hoje eu fiz lá o de placa, tava tranquilaço durante o programa. Foi o mesmo quarteto que eu já tinha feito da outra vez, né? O de placa. Então isso também foi bem tranquilo. Amanhã vai mudar, na quarta vai mudar, na quinta é outro. Então aos poucos vai pegando intimidade com a galera que tá ali também. Galera fez questão de me mandar mensagem lá no grupo quando eu entrei e tudo mais. E é isso, mano. Acho que vai ser um momento muito novo, assim. Que eu tô muito empolgado, muito animado para ver como é que as coisas vão acontecer. São coisas novas, então eu tô faca nos dentes assim pra entender como é que vai ser toda essa parada. Que mais? Ah, falar para as pessoas que estão cursando jornalismo. Primeiro eu quero falar, tem muita gente que me segue que faz jornalismo e que, porra, fala que eu sou inspiração. Tamo junto. O meu canal aqui no YouTube, no Instagram, ele tá sempre aberto pra gente trocar ideias sobre isso, tá? Porque é algo que foi importante em alguns momentos pra mim na faculdade conseguir conversar com pessoas que já eram formadas, que estavam em um lugar legal e tal. Uma curiosidade, na faculdade eu entrevistei o Mauro Betti e, pô,
Pra quem não sabe, o Mauro foi a minha principal referência no jornalismo por anos e anos, velho. Acho que todo moleque palmeirense que cursava jornalismo tinha o Mauro como uma grande referência, porque eu sempre falei, pô, eu quero falar que eu sou palmeirense, mas um dos textos mais lidos do Mauro é da final da Libertadores do Corinthians. Então, sabe? Tipo, era isso que eu queria ser. E agora eu vou estar dividindo bancada com ele várias vezes. Então isso também é motivo de muito orgulho. Entrevistei Ricardinho, Martins, André Henning. é, Bom, entrevistei os caras lá. Foi legal, porra, pra caralho. Então, tipo, sempre que quiserem trocar uma ideia comigo, mandem mensagem no Instagram que eu tento responder. Hoje eu respondi todas as mensagens que apareceram pra mim lá. Demorei mais de 1 hora, respondi todo mundo. Mano, eu tô muito feliz, eu recebi muita mensagem. Eu não sabia que tinha tanta gente que gostava do meu trabalho. Eu não sabia que tinha tanta gente grande que acompanhava o meu trabalho, assim. Eu não tinha ideia, mano. Ideia disso. E eu tô muito feliz de ter conseguido chegar lá através, porra, das minhas decisões, da minha dedicação. E aí, pô, de verdade, eu trabalhei bastante pra estar aqui, assim. Eu tive oportunidades e aproveitei, graças a Deus. Então, eu tô muito feliz, tô muito empolgado. Acho que vai ser uma nova fase muito maneira, vocês vão gostar. Pode ser que vocês vejam uma versão minha diferente, assim, né? Comentando e tal. Nossa, vou espirrar. Mas. Ai, mas, porra, momento foda, assim, da minha vida. É o ápice, assim, da minha curta carreira ainda como jornalista, mas que eu já passei por bastante coisa. E é o que eu falei no começo do vídeo. Eu posso falar pra todo mundo que eu cheguei lá. Eu cheguei aonde eu almejava. Não é o fim. Tá bem longe de ser o fim. Mas já é um lá. Sabe? Eu não tô andando pro lado nem nada. Eu consegui atingir um lugar que eu sempre, que eu sempre sonhei, que eu sempre quis estar. E, mano, eu não sei se eu poderia falar isso, né? Mas os vídeos de saída do Jorge Igor e do Formiga foram também importantíssimos na minha decisão que já estava quase tomada, assim, porque os caras já tinham já tinham apresentado o projeto e tal. Mas, pô, me deu uma segurança muito grande, eu acho, porque eles falaram tão bem do lugar, tão bem do ambiente, todo mundo que passa lá fala tão bem. Falei: "Ah, mano, eu não sou um filho da puta a ponto de ir lá ser uma merda pra mim. Pô, eu sou um cara legal, velho. Esses caras são legal e foi mó legal pra eles, por que que pra mim vai ser uma merda?" E de fato, pô, as pessoas que estão lá são, eh, nesse comecinho, assim, estão me tratando muito bem, tá sendo legal. E eu vou atualizando vocês por aqui, tá? Tamo junto, trintel tralalá pra caralho, se você chegou até aqui, você gosta de mim, hein. Puta que pariu. Mas acho que eu respondi as dúvidas de vocês, tá? Se inscreve no canal, deixa seu like. Um beijo, agora somos TNT e eu espero que vocês me acompanhem por lá, tá bom? É nóis.